TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Programa especial do time que é 6 vezes campeão estadual. Hoje a gente vai falar sobre o Clube Atlético Birajá, o Bira, que é ex-campeão gaúcho. E logo, obviamente, começamos com imagens bonitas, captadas e editadas por Fernando Schmitz. Dá uma olhada no time que levantou a taça de novo contra a equipe do Caxias em 30 segundos. Tá no ar, tá em jogo. Ladies and gentlemen, yes I'm very educated, yes I'm very gentleman. Hope you take me seriously, trusting I do the best I can. Thank you for listening, aware of my opinions. I don't have an attitude, maybe a clean attitude. I'm not here to point at you, listen to my point of view. I'm just speaking my mind, any solution on what to do. Please don't shoot the messenger, Mr. Prime Minister. Real recognize, real speaking to the youth. I'm speaking to anybody that wants to hear the truth. I'm speaking to anybody that wants to make a move. Anybody wants to see positivity in the news. It's up to you, listen. Tá no ar mais uma edição do Tá em Jogo ao vivo pela TV Univates. Hoje, programa mais do que especial, porque depois de tantos momentos difíceis, de dificuldades, tivemos cenas tristes que a gente não vai querer lembrar dentro do basquete gaúcho, mas como tu viu nas imagens bonitas do título, o Bira é ex-campeão. Tu já tá cansado de saber isso, só que hoje a gente vai estar repercutindo e tu já vê na câmera aberta os nossos convidados, que, aliás, é um timaço. É um time ex-campeão gaúcho de basquete. À minha esquerda e à minha direita tá ele, né? A fera, o cara da TV Univates, Felipe Stefani, que não fugiu da raia em Santa Cruz, e ele tá aqui para falar disso também, para falar de muito mais coisa, porque a gente vai estar falando hoje o programa inteirinho sobre o Clube Atlético Bira. Já tem novidade fora das 4 linhas que o Ventura vai contar daqui a pouco, é assunto para ele, mas... enfim, que é especialista, eu não sei o que ele vai contar. Ele me soprou alguma coisa, eu vou começar, por favor, apresentando a minha direita, tá? Se permitirem. Felipe Stefani, de volta ao Tá em Jogo, ele, o cara mais elegante da TV Universitária Brasileira, nosso repórter cinematográfico, editor, e que teve em várias aí das finais do Estadual de Basquete. Seja bem-vindo a mais um Tá em Jogo, Felipe. Valeu, Marcos. Tá aí o Felipe Stefani, que hoje vai estar falando, aliás, apaixonado por basquete, né? Gosto bastante, não mais que futebol, mas basquete só de assistir. Eu tô um pouco nervoso, né? Não sei se... Não, mas isso aí é só de arrancada, o cara é ligeiro, tu vai ver, perspicaz. Mais Paulão. que o Ventura, muito prazer. Ah não, mais que o Ventura não tem como ser. Seja bem-vindo a mais um Muito Tá em obrigado. Jogo, Paulão. Que bom que vocês vieram hoje e pra falar de um título que, quando tu veio aqui com o Omar, se eu não me engano, a outra vez, Sim. tava um momento mais difícil pro Bira, né? Um momento Era começo de conturbado, campeonato, né? Era uma coisa que a gente estava muito visado em Caxias, todo mundo falando de Caxias, né? Da superioridade que tinha Caxias sobre o nosso time, sabe? Coisa que não víamos, né? Mas hoje, com a medalha no bolso. Tá no bolso? Sim, tá aqui. Então tá, tu vai tirar? Tirei Sim, então. sim, que... Você me pediu medalha, né? Claro, Aqui, ó. eu trouxe. Tu trouxe. Aliás, foi aquela que tu deu uma dentada nela? Sim, é ouro maciço, viu, gente? É Você mesmo? comprar... Aqui, ó, Ivan Deixa eu Berg. usar ela Mentira, no programa. Tu vai usar? Eu Sim. posso usar? Sim, seja campeão. Tá aí, ó. Bonita pra caramba. Ao fundo a minha barba elegante, que é do tipo do Pérez. Vou passar aqui a medalha pro Felipe Stefani. Por favor, se puder usar, só cuidado do microfone também, Stefani. Ficou bom, ó. Só falta o tamanho. Não, mas tá bem. E o outro cara dessa noite é ele, que tem uma novidade
praticamente em primeira mão. Dizem que as redes sociais já sabem, mas na TV é a primeira vez que ele vai estar explicando o que está acontecendo na vida dele, que eu acho que vai mudar um pouquinho, né, Paulão? Seja bem-vindo, Felipe Ventura, agora na versão papai. Meus parabéns. Boa noite, Marcos. É um prazer enorme estar aqui de novo, falando do nosso hexacampeonato. E dar essa notícia, né? Eu fiquei sabendo sábado, mas tá nas redes sociais desde hoje. Então é gratificante, é uma alegria enorme. Essa sensação é nova, né? Mas eu estou muito feliz, minha mulher também está muito feliz. Agora é cuidar do menino ou menina que vem por aí, né? Pois é, não tem uma preferência. Não, o que vier. Tá vendo com saúde, a gente tá feliz, né? E jogando basquete, né? Jogando basquete. Tá certo. Bom, meus parabéns pra ti já. Obrigado. Antes de mais nada, muita saúde aí pro pequeno ou pra pequena. Tomara que seja mais um jogador de basquete e de qualidade, assim como tu tá sendo e tá... Vai estudar. Né? Não, ele vai estudar também, pode ter certeza, Paulo. Bom, olha só, tá começando o programa, mas de arrancada a gente já tem aqui que a gente já vai chamar o primeiro jogo. Partida entre Bira e Caxias, que aliás... Playoff final começou com derrota, a equipe do Bira perdeu por 1 ponto no ginásio do SEAT, 65-64, e quando todo mundo falava da superioridade de Caxias, parecia que o negócio estava sendo complicado e que ia ser complicado. Depois tu vai entender que a história mudou, não deu pro Cauê e companhia, mas dá uma olhada na derrota da equipe do Bira, primeiro jogo do playoff final, daqui a pouco a gente volta falando com a galera aqui. O dia de ver quem ia largar na frente. Por Caxias ter melhor campanha, primeira partida em Lajeado. Óbvio que o Estevão é uma figura importante do nosso time, eu queria ter ele na quadra, né? Mas acho que o nome do Bira chega muito antes, né? Então acho que não é preocupação, a gente tem um grupo e a gente tem a intenção de transformar esse grupo num time, eu tenho falado isso. E quando os times se encontraram, demorou até sair a primeira cesta. E ela veio na assistência de Pérez para Paulão, que só teve o trabalho de cravar e chamar a torcida, que aliás jogou junto o tempo todo. Pérez no lance convertia, Ventura fazia de 3 pontos, só que o time da Serra não ia se entregar. Armador Gabriel, 2 pontos, Marcão no gancho, mais cesta, Cauê no lance livre. Mas no fim da primeira etapa, com Buboltz inspirado, Bira na frente em 31-25. No segundo tempo, Bira voltou apagado. Não precisou muito para o visitante encostar e passar no placar. Omar e companhia tentaram, mas no fim do jogo, vitória por 1 ponto de Caxias, 65-64. Se vou te falar, playoff não é nada isso aqui. Quem ganha é quem ganha 3 jogos primeiro. Da mesma forma que nós viemos aqui ganhar um jogo, o Lajeado pode ir lá e nos vencer 2 vezes. Então isso não significa nada, significa que a gente ganhou um jogo, precisamos de ganhar mais 2, tem muita coisa ainda, a gente não ganhou nada, tá só no começo isso aqui. A gente tem que continuar jogando do mesmo jeito que a gente está jogando. A gente é uma equipe que se montou há 2 meses e a gente está se conhecendo ainda. Eles estão jogando desde fevereiro, não é desculpa, mas eles têm mais entrosamento, quero ou não, eles têm. Os caras têm mais de 60 jogos no ano, jogaram 5 campeonatos. A gente está tentando fazer o melhor possível, temos 3 desfalques, né? São jogadores fundamentais para a nossa equipe também. Paciência, perdemos 1 ponto, velho. 1 ponto tem mais jogo pela frente. Nós vamos reverter, se Deus quiser, nós vamos se empenhar. Vai vir 3 caras ali que nos vão ajudar muito. E vamos para Caxias lá para ganhar um jogo lá. E depois tem outro, vamos tentar ganhar também. Não vamos entregar fácil assim, não. Tá aí, palavras do Christian. Se Deus quiser, eles iam reverter e reverteram, né, Stefano? Foi um jogo complicado, né? Toda a questão do Bira estar desfalcado e também tinha o time do Caxias que estava esperando a decisão de quem jogaria a final, né? Entre Bira e Santa Cruz. Teve toda essa confusão, o Bira chegou um pouco desgastado, acredito eu. Mas depois, com os reforços de volta, o Estevão e companhia, o time se encontrou em quadra. Pois é, em um jogo onde o ginásio do SEAT não estava completamente lotado, mas tinha torcida empurrando vocês, né? Como é que foi essa questão de estar jogando no SEAT? Até porque vocês estiveram aqui no campeonato anterior, onde o Bira foi pentacampeão estadual, e vocês jogaram, acho que todos os jogos foram no Complexo Esportivo, né? Acho que foram todas as partidas no Complexo. Mudar agora para o SEAT? Eu não sei, é que a gente foi como que a gente decidiu agora essa final, sabe? Todo mundo falou, sabe? Querem jogar no Univates, né? Preferiram
Mas como eu falei, todo mundo decidiu isso, sabe? Essa decisão foi junta. Todo mundo falou, pô, a gente tá treinando aqui tanto tempo, sabe? A nossa bola tá caindo aqui, sabe? Como dizem, é um caldeirão lá, sabe? Então pra gente ia ser melhor jogar lá. Daí todo mundo decidiu junto, sabe? Até o Pitu, ele falou tipo, junto, sabe? Falou, o que vocês querem, sabe? Todo mundo decidiu, falou, vamos jogar aqui mesmo, estamos treinando aqui, eles decidimos jogar lá. E eu acho que ali foi bem legal, porque não teve, você não via um lugar da arquibancada vazio, sabe? Você não via um centímetro ali vazio, sabe? Tava lotado, tava muito bom. Isso ajudou bastante a gente também. Pois é, e Paulão, antes do Ventura também responder, dá pra se dizer que tu entrou no campeonato na fase onde realmente o Bira precisava de ti? Porque é impressionante a diferença do Paulão no início do campeonato para a fase ali das semifinais e da fase final. Essa partida mesmo aí, onde o Bira acabou perdendo, foi fundamental ali no jogo. Começou por aquela cravada ali, mas foi até o final, assim. Sim, O que aconteceu pra... É o que eu sempre falei, sabe? O Pitu sempre cobrou isso, sabe? Falou, pô, você é um bom jogador, cara, sabe? Você precisa me dar mais, sabe? Mas é uma coisa que isso tem, eu não sei se é de mim, se é de alguns jogadores, sabe? A gente joga um campeonato que, não falando, mas tipo, a gente tinha 3 times legais, sabe? No campeonato. Então a gente, do ano, a gente coloca aí 5, 6 jogos, sabe? Fora a final, né? A final mais 3 jogos. Tu disse que a gente seriam faz 7 jogos bons, 7 jogos que dá te faz pra evoluir. jogar. Que te faz evoluir, sabe? Que daí tu citaria então Bira, Santa Cruz e Caxias. Bira, Santa Cruz, só isso, sabe? Tipo, não desmerecendo os outros times, sabe? Mas tipo, de plantel, sabe? De time de treino, de tudo, sabe? A gente era um pouco superior, sabe, aos outros times. Daí você vai jogar com um time bem mais inferior e parece que você não mostra tanto, sabe? Igual, como eu tomo de exemplo, a gente jogar um paulista, por exemplo, sabe? Eu tava jogando um paulista agora, início, sabe? O Ventura também, sabe? A gente joga totalmente diferente, sabe? Joga muito melhor, sabe? Treina muito mais, né? Então, essa é a diferença. Então, a gente teve essa evolução na fase semifinal, sabe? Foi que a gente teve time para jogar contra, sabe? Então, daí você tem uma evolução. Agora, você imagina no começo do campeonato o negócio aí, sabe? Tipo, a partir do primeiro jogo, você tendo essa evolução até o final, sabe? Pô, era pra estar jogando muito mais que isso, sabe? E Ventura, a chegada do Estevão, o Felipe agora comentava que nas primeiras partidas aí o Bira não teve o apoio das primeiras partidas, a primeira partida da final não teve o Estevão, não teve o Matão e o Menegas. O fato de ter perdido esses 3 atletas prejudicou o Bira, evidentemente. Mas o que faltou para sair uma vitória ali, naquele primeiro jogo? Mesmo sem eles, vocês emparelharam a partida. O que faltou ali? Qual foi o detalhe que eles conseguiram ainda ganhar esse jogo? Olha, Marcos, eu acho que como aconteceu e como tudo aconteceu, esse campeonato estava para nós. A gente já falava isso antes, por tudo que aconteceu em Santa Cruz, pela briga e tudo mais, e expulsões. A gente foi no primeiro jogo sentindo o desfalque, mas confiante. Sabia que mesmo assim dava para conseguir fazer um bom jogo. Mas a gente começou o jogo bem, depois oscilamos. A gente não soube ter um pouco de calma para fechar a partida, aonde eles tiveram mais calma e erraram menos no final e conseguiram sair com essa vitória. Mas a gente sabia que nada estava perdido e dava para reverter ainda. Bom, vamos fazer o seguinte. Tá encerrado já o primeiro bloco do Tá em Jogo. A gente tem, na verdade, assim, só para te entender rapidamente, a gente elencou 3 lances consideramos importantes desse Campeonato Gaúcho, dessa trajetória do Bira para ele ser campeão, hexacampeão estadual. Então a gente vai começar com o primeiro agora, que no nosso modo, e aí o pessoal daqui a pouco vai poder dizer se foi ou não, um dos lances que marcaram a reviravolta contra Caxias. A enterrada, a cravada do Matão lá na Serra Gaúcha e que mostrou que a atitude estava de volta para a equipe de Lajeado. Dá uma olhada nesse lance daqui a pouco. Tem segundo bloco do Tá em Jogo. He thinks he's a gangster. Mr. Carly Paul thinks you're a gangster, cause you did time. Well, listen, you gangster, don't cross the line. We out, con el fuego, we out, con el fuego, we out, con el fuego, we
segundo bloco do Tá Em Jogo, tuas formas de interatividade é pelo Twitter, no @Tá Em Jogo, ou então no facebook.com/TV Univates. Tem ainda o telefone, caso tu queira gastar uma ligação, 3714 7034. A gente já vai ver agora como é que foi a primeira vitória. O jogo lá em Caxias do Sul, quando todo mundo achava que a equipe da Serra Gaúcha ia vencer a equipe do Bira e ia levar de 3 a melhor de 5 a final do estadual, a equipe do técnico Pitu deu a volta por cima no melhor estilo gaúcho de ser. Dá uma olhada na matéria, daqui a pouco a gente fala com os convidados. Segundo jogo da decisão, retorno de Menegás, Matão e Estevão. Acreditar, jogo dificílimo, mas a nossa equipe tem total condição de sair com a vitória. Necessário mais foco na defesa, maior rotação defensiva e rebote na nossa defesa e, por consequência, contra-ataque. Acho que são os ingredientes para conseguirmos a vitória hoje. E não assustou mesmo. Não, assustar não assusta. Existe um respeito pelos jogadores que estão lá, mas não assusta. A gente vai jogar da nossa forma, porque a gente tem uma maneira que a gente vem trabalhando desde fevereiro. E não teria por que mudar isso hoje. Então, a gente vai ter uma atenção a mais, porque são jogadores de qualidade, mas não nos assusta isso. O Bira foi controlado pelo Caxias dentro das 4 linhas. Armador Felipe inspirado. Cauê infiltrava e fazia. Matão dos 3 e nada. Jogada sempre a mesma. Corta a luz no armador e bola dos 3 pontos. Fim de primeiro período em 21-13 para os donos da casa. No segundo período, de novo complicado. Nem no contra-ataque a bandejinha era eficiente. O Bira não se achava. E com a vacilada de Matão, Marcão pintava e bordava. Fim do primeiro tempo em 37-29 para o Caxias. Eles conseguiram abrir uma boa vantagem agora de começo, mas basquete é assim. Se a gente fizer ponto a ponto e com calma, não querer tirar em uma bola só, a gente tem grandes chances de empatar e até virar o jogo. Precisa acertar um pouco a defesa e trabalhar mais a bola no ataque. Mas não começou bem assim. A assistência de Cauê e de novo Marcão. Só que quando parecia tudo perdido, entrou em cena o espírito gaúcho de jogar. Eu sou mágoa, eu sou mágoa, eu sou mágoa. Nasci no meio do campo, dentro de um gosto de sal. Eu sou mágoa, eu sou mágoa, eu sou mágoa. Nasci no meio do campo, dentro de um gosto de sal. E com o espírito bagual de Omar, Pérez, Matão, Ventura, Paulão e Estevão, que até então, pelo que eu sei, não são gaúchos, 75-68 pro Bira. Eu sou mágoa, eu sou mágoa, eu sou mágoa. 1-1 é uma coisa, 2-0 é outra coisa completamente diferente. Acho que nosso time ainda tá pecando, eu principalmente perdi muita bola. A gente na vantagem no placar, tendo que controlar o jogo. Às vezes acelerei demais o jogo e perdi a bola. Acho que melhorar esses detalhes aí, saber jogar na frente e busca a vitória aí segunda-feira. Esse negócio de mando aí não tem essa não. Acho que o primeiro momento agora é ver os nossos erros, focar no terceiro jogo, sem pensar no quarto. Vamos concentrar, erguer a cabeça, ver onde erramos e partir pro terceiro jogo aqui em Caxias. Eu sou mágoa, eu sou mágoa, eu sou mágoa. Nasci no meio do campo, dentro de um gosto de sal. Eu sou mágoa, eu sou mágoa, eu sou mágoa. Aí, bela vitória da equipe do Bira, 75-68, e a história começou a mudar naquela partida, né, Stefani? Uma surpresa boa é, pelo menos pelo meu modo de ver, o Matão. Eu não conhecia como é que era o jogo do Matão e tal, e foi uma surpresa positiva. Um jogador que tem bastante atitude, parte para cima e desempenhou um papel importante no time do Bira. Aproveitando para fazer uma pergunta, eu queria saber como é que foi a concentração, como é que buscaram forças para buscar a primeira vitória fora de casa. Olha, eu vou falar que foi difícil, viu? Como vocês puderam ver, o primeiro e o segundo quarto foi horrível. E a gente já vinha de uma derrota em casa. E tava todo mundo meio de cabeça baixa. A gente se fechou no vestiário, conversamos que não tinha nada acabado, que o nosso time tinha totais condições de reverter. E a gente se juntou, colocou isso na cabeça
e lutamos. E foi muito difícil, a gente conseguiu uma virada espetacular, assim, de sair do inferno ao céu em 20 minutos. E isso deu muita força. O gás começou a subir ali. E a hora que a gente estava subindo, eles já estavam estacionados para descer. A gente aproveitou e conseguiu fazer um outro bom jogo lá e decidir em casa, né? Pois é, e aí eu tenho duas perguntas. A primeira é justamente com relação à questão do... Vocês estavam melhorando o rendimento e eles estavam caindo. Será que faltou perna para eles em algum momento ou faltou cabeça? Porque quando vocês chegaram a empatar o terceiro período, 55 a 55, se eu não me falha a memória, eles trocaram três vezes de armador. Você entrou o Gabriel, estava o Felipe e depois tinha um terceiro armador. E todos eles foram neutralizados por ti, por exemplo, e pelo próprio Ian quando entrava, mais por ti naquele momento. E o Felipe era um cara que estava desequilibrando o jogo inteiro. Tava faltando o quê? Era perna para eles ou era cabeça? E a segunda pergunta, vocês não são gaúchos, mas eu tô sabendo que o Ventura aqui, né, agora paizão, vai começar a fixar raiz no solo gaúcho. O Paulão tá virando empresário, então com certeza é um cara que vai ser mais gaúcho do que nunca. Dá pra dizer que vocês estão adquirindo o espírito gaudério aqui de ser? Pode ser? Acho que pode ser. Eu não... a gente conhece a cultura gaúcha, tudo, sabe? Mas não tão a fundo, sabe? Como se diz um gaudério, um homem gaúcho, pode ser, mas eu acredito que sim, cara. Mas eu acho que isso aí, sabe, foi da gente sair desse buraco, como disse o Felipe, sabe, tipo, foi como o Pitu falou, sabe, a gente teve outra postura, entendeu? Então não foi que eles estavam sem perna, a gente só mudou a nossa postura, cara. A nossa defesa ficou melhor, você vê que o placar do jogo foi bem baixo, sabe, pra eles, então a nossa defesa, foi isso que aconteceu, sabe, a gente mudou a postura nossa, que às vezes podia estar um pouco frouxa, sabe, um pouco ali, e mudar um pouquinho a postura, sabe, se essa for a postura de um gaúcho, eu acho que a gente pode estar se tornando um gaúcho agora. Pois é, e aí, Ventura, essa questão de justamente eles estarem trocando armador e mesmo com aquela rotação eles não estarem conseguindo pegar vocês mais? Então, eles tinham 3 armadores para trocar e a gente tinha 2. A gente sabia isso desde do começo do campeonato. Eu e Ian vinha conversando bastante junto com o Pitu. E a gente falou que não adianta eles ter 3 armadores. A gente tem que ter mais cabeça, mais atitude. E mais qualidade. Que qualidade eu acho que a gente tinha mais. Então isso pesou bastante. A cabeça move a pessoa, né? Então... se você trabalha duro e tem a cabeça boa, as coisas acontecem naturalmente. Então, eles começaram bem, Felipe começou bem, matando 2 bolas, 3, mais uma de 2. Eu não me desesperei. Eu sabia que eu tinha que melhorar a minha defesa e fazer meu time jogar. E eu e Ian conseguimos fazer um bom trabalho e conseguimos ajudar a nossa equipe, armar a nossa equipe para sair do buraco. E eu queria corrigir uma coisa também, eu falei no começo da superioridade de Caxias, sabe? Essa superioridade dele vinha de, como diz o Rodrigo, eles estavam trabalhando desde fevereiro, sabe? E a gente tinha como disse, mesmo o Pitu ali no começo também, a gente tinha um grupo, não tinha um time, sabe? E esse grupo tinha que se transformar em um time. Então, eles tinham essa superioridade da gente, sabe? De trabalhar desde fevereiro, trabalhar um ano quase todo, sabe? Vários campeonatos. E eles chegaram a ganhar alguma coisa, né? no começo do ano, sabe? Ou no meio do ano, não sei. Então, é uma coisa que eles já tinham um time pronto. A gente tinha um grupo, sabe? Só que o nosso grupo, a qualidade do nosso grupo é muito boa, sabe? É grande. Então, grande como o próprio Estevão, né? Que foi um cara que ajudou e muito, né? 2,10 metros, 2,11 metros, e aliás, como disse muito bem o Paulão aqui em off, ele arrebentou, tanto que arrebentou agora com a questão de estrutura, né? Porque ele mandou bola, squeeze de água, tudo pra torcida, né? Acabou com o jogo, acabou com o campeonato, mandou tudo pra torcida. Ai, meu Deus! Mas, só botava a mão na cabeça. Mas foi um cara fundamental também, né? Porque era uma referência, o cara tinha 2,11 metros. Quando o Paulão queria bater uma bola pra dentro, eu vi o Paulão chutar bola de 3 pontos, por exemplo, e fazer lá no SEAT. Porque, na verdade, o que acontecia, tinha certeza que tinha um cara só de 2,11 metros lá embaixo, pegar rebote. E é como eu falava pra eles, eu falava, pô, a hora que você vê, você tem um contato com ele tira o contato e faz isso aqui, assim, você já tá sabendo que ele vai saltar, sabe? E ele salta, ele passa o cotovelo do aro. Você vai fazer o quê? Onde você vai procurar colocar a bola? Ele é um jogador fantástico, né? Eu sou fã dele desde o começo do basquete que eu acompanho ele.
E sempre passou por equipes de ponta, seleção brasileira. E a gente conhecendo ele pessoalmente, a gente vê que o cara merece. É um cara humilde, é um cara gente fina demais, bonzinho, bom coração. Fora de série, assim, profissionalmente, não tenho o que falar do cara. E foi um prazer enorme estar do lado dele. É um cara que eu falei pro Felipe, desde quando ele chegou aqui, sabe, ele tava parado, né, fazia um tempo que tava parado. E ele chegou e não tava tão difícil segurar ele, sabe. Eu pegava rebote nele, sabe, fazia a bola fácil. Passaram 25 dias, cara, e ele trabalhando, treinando, sabe. Tava muito difícil segurar, o cara saiu de, parecendo que tava com 100 quilos, ele parecia que tava com 150 no começo do treino, sabe. Bem diferente. E foi impressionante, daqui a pouco a gente vai ter, nos próximos blocos aí, chegar até o grande dia da decisão da quarta partida aqui no SEAT, mas o que ele jogou na última partida, em termos de rebote defensivo, que é a grande qualidade nele, qualidade dele, sistema defensivo, foi um absurdo, né? Qualquer bola era dele lá atrás, não tinha o que fazer, né? Com certeza, ele é um jogador de grande porte e nas decisões, com certeza, ele aparece, né? Quando se precisa de um cara desse, ele sempre está ali. E mostrou que o potencial dele, que tá em ótima forma ainda, podendo jogar muito basquete pela frente ainda. De Felipe para Felipe. Boa essa, né? É bom. Muito bom, vai lá. Nome. Eu queria saber de ti que jogou, por exemplo, com o Manuel e com o Estevão, que eles têm a mesma função no time, digamos, a mesma altura, mas eles têm um porte físico diferente. Como é que é a diferença de jogar com um ou com o outro? Então, com o Manuel eu não cheguei a jogar, eu joguei com o Marcão, mas é bem parecido. Estevão é um estilo, joga de frente, joga de costa, pega muito rebote, é mais ou menos o porte do Manuel e do Marcão, né? Mas com todo respeito, o Estevão é um cara que é diferenciado, ele tá acima dos outros caras. Eu acho que envergadura também, né, do Estevão, porque sim, o cara, ele tem 2,11 levantando o braço. Quando abre os braços ali e dá um pulo... Eu tive o prazer de jogar com os dois. Eu joguei com o Manuel agora em Lins e acabei de jogar agora com o Estevão, sabe? São distintas, né? É a mesma posição, só que distintas formas de jogar, sabe? O Manuel, ele é muito agressivo, sabe? E ele joga muito de costa, só. Ele tem um chutinho legal da cabeça. O Estevão já, ele consegue jogar de costa, sabe? Foge um pouco do contato, sabe? Ele consegue jogar com contato e sem contato, sabe? Então, o Estevão, ele é... como ele falou, ele é um pouco mais completo, sabe? Ele joga muito tempo, né, cara? É nacional, joga muito tempo elite, sabe? Do basquete. Um cara que jogou 7 anos, acho, seleção brasileira. Foi seleção. E um negócio interessante, faltou um minuto só para encerrar esse bloco tá em jogo, mas ele é um cara que começou a jogar basquete com 18 anos de idade, se eu não me engano. 17 anos, acho. Então, é diferente, porque é um cara que daqui a pouco poderia todo mundo dizer que ele não teria a base para jogar basquete. Sim. Mas o cara, nos fundamentos e taticamente, ele é perfeito. Né? Ele sempre jogou com um treinador muito bom. Sabe? Os nomes que ele rodou, sabe, na mão de treinador. É uma coisa que isso conta muito. Isso faz diferença, né? O cara treina forte e põe uma coisa na cabeça, não tem idade, não tem tamanho, não tem época que começa a jogar, só depende dele mesmo. Bom, tá encerrado o segundo bloco do Tá em Jogo. Agora a gente volta com um lance que a nossa equipe denominou, aliás, com imagens espetaculares de Felipe Stefani, um homem que não tem medo de cadeira nem de nada. Olha só, essa jogada foi denominada Maria Mole. Foi um lance onde o seu Cruxem lá de Santa Cruz fez uma verdadeira caca dentro da quadra e por causa disso deu uma confusão tremenda. Bom, nesse momento só o que a gente pode dizer é que foi praticamente uma brincadeira de criança. Então, solta uma legião aí, tem o segundo lance escolhido, daqui a pouco tem o terceiro bloco do Tá em Jogo. Ô, Anderson Melgar, fala dele na mocidade. Acorda essa criançada aí, vai. Vou acordar, vou dizer, vamos acordar. Acorda, criançada, tá na hora da gente jogar. O gato fica esconde, fica e cola e que pique, tá? Nessa brincadeira que não tem pique e bandeira amarelinha, pra quem gosta de Voltamos, terceiro bloco do Tá em Jogo, falando sobre a equipe do Bira, hexacampeã estadual de basquete. E aí a gente tem a seguinte história.
A gente já viu como é que foi o primeiro jogo, derrota da equipe do Bira, 65-64 para Caxias, dentro do ginásio do SEAT. Depois a gente teve a vitória lá em Caxias do Sul, 75-68. Primeiro jogo que foi lá na Serra Gaúcha. E agora então a gente vai trazer a terceira partida. Caxias contra Bira, um jogo que acabou 83-78. De novo o placar apertadinho. Dá uma olhada, daqui a pouco eu falo com a galera aqui sobre esse jogo. Terceira partida da decisão. Caxias de azul e Bira com o clássico verde. Hora de ver quem teria vantagem para a quarta partida. Quando a querida subiu, Estevão ganhou. E o Dida caminhou. Depois da tentativa de Estevão, Pérez na largadinha abriu o placar. A resposta veio na batida para dentro e no chute da cabeça de Cauê. Matão preciso. Aliás, precisão teve o Buboltz com esse chute de 3 pontos. Pagaram e Ventura converteu mais 3. De mão em mão, trabalhando bem na armação, Ventura arriscou bater para dentro e largou para o Pérez. Mais 3 pontos para o Bira. Só que o time da casa sabia da responsa do mando de quadro e tratou de terminar na frente o primeiro período em 20-17. No segundo, Caxias tentou se manter na frente, mas com as investidas de Ventura, o primeiro tempo acabou com vantagem para Lajeado, 46-38. Na segunda etapa, o Boltz da cabeça convertia. Cauê, nada. Felipe mais 2 para Caxias. E com a vacilada de Ventura, Felipe subia e fazia na bandeja mais 2 pontos. Pitu é que não estava gostando, até que Estevão usou a experiência. Ventura com Omar e Omar para Estevão. E mais uma vez, Matão com a pontaria certeira, deixavam o Bira em vantagem novamente. Terceiro período finalizado em 61-54. No último, Omar fez. Robinho dava esperança para a torcida, mas Ventura ia lá e dava um balde de água fria em Caxias. No fim, a equipe da Serra ficou com 78 e o Bira com vantagem de 2-1 no playoff final e 83 no placar. Tá em jogo repercutindo a decisão do estadual de basquete, quando o Bira foi campeão, hexacampeão, sendo que nessa terceira partida aí, que foi numa segunda-feira de noite, não foi? Sim. Foi na segunda-feira passada, a equipe do Bira foi até Caxias, de novo, e aí com um empate, 1-1, Stefano. Vencer naquele jogo era praticamente crucial para conseguir levantar a taça, que foi o que aconteceu, mas conseguir levantar a taça à frente do torcedor. Né? Eu queria fazer uma pergunta, agora vamos seguir uma ordem cronológica? Vai, tranquilo, vai lá. Vamos lá então. Desculpa. Se vocês perderam o primeiro jogo em casa e venceram o segundo fora, qual era o pensamento ou a estratégia do time? Tentar jogar tudo naquele jogo para tentar acabar o campeonato em casa, ou vamos ver o que acontece e vamos vencer em casa para acontecer um quinto jogo? Eu uma vez ouvi do técnico de São Paulo, Maurício Ramalho, ele falou, não se poupa o jogador. Não existe isso, sabe? Então a gente tinha que jogar tudo e jogar tudo em casa também, sabe? É o que tem. A gente tinha que ganhar esse campeonato. É mais ou menos a mesma tese do jogo contra a Santa Cruz, que só teve 6 minutos e muitos diziam que daqui a pouco o Bira ia entregar a partida para daqui a pouco forçar mais um jogo para poder usar daí, no caso, a suspensão automática do Estevão, Menegas e Matão naquele terceiro jogo, no caso, contra a Santa Cruz, e todo mundo tá de volta na final, mas na verdade aconteceu o contrário. Sim. Todo mundo foi pro pau, independente de ter Estevão e companhia na decisão. Lógico, não. Com certeza, é o que o Pitu sempre fala com a gente também. Para ser campeão, você não tem que pensar em ganhar em casa só e perder fora, ou poupar jogador, ou poupar energia, não tem essa. Se uma equipe quer ser campeã, ela tem que lutar todos os minutos em todos os jogos. Foi o que aconteceu. Foi o que você disse. Alguns pensaram que a gente ia entregar, mas a gente entrou totalmente focado, querendo acabar com aqueles 6 minutos. E sabia da perda dos 3, mas a gente ia lutar igual para tentar a vitória em casa. Isso não aconteceu. E esse terceiro jogo lá em Caxias, a gente sabia que ia ser muito importante se a gente quisesse ser campeão. Porque ganhando lá, a gente ia estar do lado do nosso torcedor, que aí a festa ia ser em casa, ia ter o sexto homem, como dizem, né? Que é o torcedor ao nosso lado.
Então a gente deu a vida. Foi onde a gente começou forte desde o começo do jogo. Desde os primeiros minutos a gente começou focado em busca da vitória para decidir em casa. Eu acho que a gente tem que agradecer muito esse torcedor, sabe? Que eu tava do lado do Aná sempre, sabe? Fiquei bastante tempo no banco, fiz 4 faltas em 8 minutos. E eu fiquei bastante tempo do lado do Aná, e o Aná toda hora olhava pra minha cara e falava assim, tô arrepiado, cara. E ele é daqui, sabe? Ele é gaúcho, ele é o Galdério que você falou, cara. E ele sempre olhava e falava, pô, tá voltando, cara, a ser o Bira de sempre, sabe? O Bira que era. Porque no passado a gente não teve esse tanto de gente, sabe? Essa repercussão que teve. Mas o próprio fato do campeonato também não ter sido tão parelho, vocês terem patrolado todo mundo, acho que muda muito também, né, Paulo? Muda muito, Como a gente sabia que esse ano as dificuldades eram maiores, então tudo que é trabalhado, que é suado, é mais gostoso, né? Então foi tudo mais difícil no começo, a gente conseguiu dar a volta por cima e o torcedor presenciou isso, né? E acho que deu uma animada. Nos ajudou bastante. Nos ajudou bastante. Afinal, em casa tava, que nem o Paulo falou. A gente dentro de quadra, a gente no banco, cada grito, cada cesta arrepiava inteiro. Foi lindo de se ver. Pois é, e aí tem a questão do psicológico que o Stefani comentou agora, que no momento que tu vai para a decisão, onde muitos falam que daqui a pouco Caxias é superior, aonde o retrospecto talvez desse campeonato mostrasse isso, porque vocês estavam perdendo para essa equipe de Caxias na fase anterior. Então, como daqui a pouco chegar numa decisão e encarar eles de igual para igual, isso aconteceu, mas sair perdendo e depois conseguir virar, né? Porque o Pitu ainda comentou isso na próxima matéria, ele fala disso daqui a pouquinho, mas como conseguir sair de um jogo de uma final onde vocês saíram perdendo a primeira partida e depois conseguir dar a volta por cima na casa deles, né? Sendo que o torcedor lá, obviamente, não foi o mesmo número, a torcida não chegou nem próximo, porque foi o torcedor do Bira ali no SEAT, mas eles estavam lá também, gritaram bastante, incentivaram, mas não conseguiram. E como ajustar a cabeça, como você comentou, como conseguir dar essa volta por cima, né? Obviamente o torcedor influenciou, mas acredito que o foco do grupo de vocês, depois daquela derrota também, foi realmente, como a gente fala, deu liga, né? A galera realmente fechou e quis aquele título mais do que todo mundo, que o Pérez depois vai falar sobre isso também. Eu acho que a gente tinha uma arma que não era tão secreta, mas era nossa arma, que era o Pitu, sabe? O Pitu o tempo todo, ele sempre falou, ele acreditou na gente, sabe? E depois da derrota, a gente não perdeu feio, a gente perdeu de 1 ponto aqui. Entendeu? Então, e ele sempre falou pra gente, falou, não abaixa a cabeça, sabe? O playoff são 5 jogos, a gente perdeu 1 agora, então a gente vai ganhar os outros. E ele sempre falando da gente, ele sempre falando pra gente, agora a gente tá criando cara de time. Então agora no próximo jogo a gente vai jogar melhor, e no próximo melhor, e no outro melhor ainda, e vamos levar. Teve um outro cara, Stefani, poderia me ajudar também, que a gente viu a evolução e que talvez o torcedor não acreditasse, mas em função até da lesão que ele teve, o próprio Omar, como melhorou na final do campeonato. Sim. E como foi fundamental no jogo, né? O Omar, a gente até encontrou ele na academia, ele comentando a questão da lesão, que tá complicado de se recuperar, mas a evolução dele foi... Só para te ajudar, a gente encontrou ele na academia, porque a gente vai fazer uma matéria sobre o treino de vocês, não porque a gente tava mais... Mas eu acho que eles percebem de cara. Eles acham que eles conseguem entender isso, mais ou menos. Acabou? Acabei. Ah, tá. Mas o Omar realmente é um cara que evoluiu de uma maneira absurda. E é um cara também que tem um gabarito bem extenso, né? Com certeza. Eu tive com ele em Dracena agora, a gente veio junto pra cá. Junto com o William também, né? Junto com o William também. Que é muito parecido com o cantor Naldo, né? Mandar um abraço pro William César. É a réplica. É, igual o Naldo. Naldo velho. Aí eu sabia da qualidade dele e... sabia que ele vinha trabalhando fora dos bastidores, né? Porque como ele não estava podendo correr, treinar com a gente, ele estava sempre malhando, se cuidando, emagreceu. E isso foi muito importante para a nossa equipe também. Além do reforço dos 3 novos jogadores, que seriam o Matão, Estevão e o Pérez, a gente ainda teve o reforço do Omar, que estava lesionado. Então isso só acrescentou a nossa equipe, ele foi um jogador muito importante nas finais, que jogou muita bola. E que talvez, obviamente, são jogadores diferentes, mas a pergunta do Stefani acho que caberia também a essa, né? Acho que o Omar
se assemelha mais talvez ao Manuel hoje do que o próprio Sim. Estevão, né? Porque é um Sim. cara que tem um chute ali da cabeça, se arriscar, ele até chuta ali uns 3 pontos, porque tinha essa característica antes, e é um cara mais pesado, né? Um cara do contato, um cara da força. Mas eu queria entender uma coisa, Paulo. Como é que tu entra tão pilhado, tão maluco naquelas bolas no início do jogo? Porque ali é onde tu entra, eu acho, pra decidir que tu vai entrar em quadro e vai jogar, né? Porque a gente comentava, se alguém parar na frente do Paulão, vai dar estrago, né? Não, é que isso é uma característica minha também, sabe? Eu até os caras me falam, sabe? Até eu sei, porque, tipo, eu demonstro um físico, sabe? E só que lá eu sou outro cara, entendeu? Eu sou mais forte, sabe? Mais aguerrido, como dizem, eu tento ser o xerife dali, sabe? Então aquilo ali é meu. Sabe? E na hora que tu tá no banco também, né? Porque tu... eu grito bastante. Tu grita bastante, né? Eu tento motivar o time o tempo todo, sabe? Porque às vezes olha pro banco, não tem ninguém falando, sabe? Tipo, a galera tá apreensiva. É diferente, é como um dia a gente teve uma discussão no time, sabe? Que o Bubo descobrou da gente ter no aquecimento, gritar, não sei o que lá, sabe? E eu falei, sabe? Eu falei, não adianta você gritar no aquecimento e chega na hora do jogo, sabe? Você ficar quieto ali, sabe? Então, no aquecimento, você pode ver, eu sou um pouco mais quieto, e daí na hora do jogo, eu sou um pouco mais agressivo, grito mais, sabe? Às vezes até xingo alguma coisa, mas grita, não é da minha grita da pouquinho, minha, né? Sim. Eu vou te confessar que às vezes, quando tu dava um grito ali, Você assustava? Às vezes até o pessoal... De onde é que tá vindo isso, né? Porque eu fico mais homem, né? Não, ficou um troço forte. Bom, como é que a gente tá de tempo aí, Fernando? Vão estar encerrando esse bloco, é isso, né? Pelo tempo aqui, deve estar encerrando esse terceiro bloco do Tá em Jogo, só que a gente tem o terceiro lance que a gente separou. De um cara... Tem 2 minutos antes? Então tá. A gente tem um lance que a gente separou de um cara que eu vou dizer, eu sou fã, tá? Gosto muito do jogo de vocês, gosto muito do jogo de vários jogadores da equipe do Bira, mas eu acho que esse cara, além do Leandro Buboltz, que tá nos devendo aí de uma visita, que não vem mesmo a gente tendo feito a campanha pra ele. Ele não tá aqui, mas ele mandou um recado, né, Ventura? Mandou um recado por mim, dizendo que... Agradecendo, né, a cobertura que vocês fizeram, que foi maravilhosa, e agradecendo o convite também, mas ele tinha um compromisso hoje em Santa Cruz e não poderia estar aqui. Então tá, mas o cara que eu sou fã, eu tenho certeza que tu também é, né, Stefani? Não é o sei. Pérez. O Pérez é sensacional. Pois é, um cara que, olha... Tira o chapéu? Mas tá louco. Fala, mano, tira o chapéu? O Raul Gil, né? Mas ninguém deve ter entendido nada, essa piadinha mas tá, interna, mas nem queremos também entender, porque o Ivan Bergman, nosso cinegrafista, ele imita o Raul Gil, mas isso não interessa também hoje, esse é um próximo programa. Mas eu queria dizer que realmente eu sou fã do Pérez, nas entrevistas do cara, tu já vê a vontade que ele tem e tu vê a determinação dentro das 4 linhas. Por isso... E aliás, é aniversário dele hoje. Ah, é? Olha só que loucura. Então, meus parabéns pro Pérez, um abraço para ele, Thiago Pérez. Fez de novo, mais uma vez, a diferença dentro da equipe do Bira. Espírito aguerrido, meteu bola de 3 pontos. E aquela encarada dele ali, que ele dava também ali nos caras, aquela barba, né? Pô, o cara realmente era diferenciado. Dá uma olhada, então. Lance que a gente selecionou. Um abraço pro Pérez, parabéns pra ti, feliz aniversário. Esse realmente foi um dos principais caras desse título, com certeza. Dá uma olhada, daqui a pouco tem o próximo bloco do Tá em Jogo. Melhorar esses detalhes aí, saber jogar na frente e busca da vitória aí segunda-feira. Esse negócio de mando aí não tem essa não. May I gather your attention, ladies and gentlemen? Yes, I'm very educated, yes, I'm very gentleman. Won't you take me seriously, trusting I do the best I can. Thank you for listening. Já foram pro intervalo de cabeça baixa. Acho que a gente ganhou muito na vibração e a gente queria mais que eles. I'm speaking to anybody that wants to hear the truth. I'm speaking to anybody that wants to make a move. Anybody wants to see positivity in the news. It's up to you, listen. All it takes is a smile of a child to make you smile. So why are we in denial? Give a brother a hug, give a sister some love. Rest in peace to those above. Where's the love, bro? It's all one love. This one's for the mothers. This one's for the girls.
Voltamos de imediato nesse último bloco do Tá em Jogo especial sobre o hexacampeonato do Bira para ver como é que foi a grande decisão, o jogo que deu esse título importantíssimo não só para a equipe, mas para a Lajeado e a região e também, obviamente, o estado, porque com certeza foi uma festa que vai ficar marcada na história. Dá uma olhada, daqui a pouco a gente volta falando com a galera aqui. Dia de comer a medalha. Medalha com um gostinho de... chocolate? Pô, o último jogo a gente fez 83 pontos, não quer dizer que vai fazer em todos, mas pô, foi 75, 83, né? O pessoal vai se conhecendo, vai ganhando o ritmo de jogo. É bem diferente jogar com Caxias do que jogar com um outro time com menos potencial. Eles nos dão condição de jogo. Então vamos ver se a cabeça acompanha, essa maturidade acompanha e a ansiedade não entra em jogo. O ar é diferente, a torcida é a favor de Lajeado. A gente veio aqui também com uma pegada forte e tentar buscar a vitória também. O quarto jogo da final do estadual de basquete começou com superioridade do Bira. Pérez estava afim e Matão tratou de ajudar. Estevão mandava e Buboltz guardava mais 3 pontos. Com defesa forte, um 7-0. O Bira não dava brecha. Era o jogo para ficar na história de Lajeado. Fim de primeiro período com um placar de 19-4. Isso mesmo. 19-4. No segundo, Cauê e companhia até tentaram acompanhar o ritmo de Estevão e Ventura, mas não tinha jeito. Com a torcida no ouvido, o Bira fechou o primeiro tempo em 35-15. Desde o início a gente tirar qualquer possibilidade deles acharem que eles podiam ganhar. E com esse discurso do Ala Pérez, tu imagina o que pode ter acontecido, né? Bom, o cara tava focado, tava motivado, tava pilhado. Pérez arrebentou com o jogo. Estevão e a regularidade defensiva davam a segurança pro Bira terminar em 56-36. E no último quarto, quando se imaginava que o Caxias ia ser mais agressivo na busca do ataque, viu uma torcida gritar. E o time do Pitu comandar o placar de novo. Ian estava com controle de bola impecável. E com o Pérez fechando com 25 pontos e o cestinha do jogo, o Bira conquistou a 6ª taça do estadual de basquete. Fim de partida e fim de campeonato. Bira hexacampeão 73, Caxias vice pelo 3º ano seguido, 51. Pô, terei que falar, né? Recuperamos, pô, um negócio que todo mundo desentrosado no começo. Todo mundo jogou junto e acabamos que conseguimos o título. Eu acho que é isso que foi esse time, sabe? Jogo bom, sabe? Jogo pegado, jogo duro. E é isso, a gente mostrou que somos campeão mais uma vez. Mais um título, é gratificante. Esse time é demais, a torcida toda é demais. Tá boa, foi difícil, né? O processo todo, o time não andava. Chegar nos reforços, demorou a encaixar, a gente perdeu o primeiro jogo, né? Mas a coisa fica bacana quando se descobre o time crescendo de nível durante a competição, né? Foi o que aconteceu, foi subindo, perdeu aquele primeiro jogo, já podia ter ganhado mesmo sem os reforços. Foi subindo, ganhou a primeira lá, ganhou a segunda, viu possível e matou hoje. Dessa. Eles já foram pro intervalo de cabeça baixa. Acho que a gente ganhou muito na vibração e a gente queria mais que eles. May I gather your attention, ladies and gentlemen. Yes, I'm very educated, yes, I'm very gentleman. Won't you take me seriously, trusting I do the best I can. Thank you for listening, aware of my opinions. I don't have an attitude, maybe a clean attitude. I'm here to point at you, listen to my point of views. I'm just speaking my mind, any solution on what to do. Please don't shoot the messenger, Mr. Prime Minister. Real recognize real, speaking to the youth. I'm speaking to anybody that wants to hear the truth. I'm speaking to anybody that wants to make a move. Anybody wants to see positivity in the news. It's up to you. Ô, marca a mão na sua careca. Tá aí foto pra ficar na história da equipe do Bira hexacampeã. E tu tem uma pergunta, né, pro Ventura, Stefani, com relação a o que é aquela comemoração, né, que ele sempre põe a mão na cabeça. A gente tava discutindo aqui na redação aqueles dias. A gente até achou, na verdade, que era alguma música, né? Eu também. Poderia ser alguma coisa tipo aquela do Capitão Tchaka, sabe? Uma Lúcia Senhor, alguma coisa assim. Joelho em cabeça. Também. Mas o que é a pergunta? O que significa essa comemoração?
Então, Que, por favor, mostra ali pra câmera o que é a comemoração. É assim, você coloca os 3 dedos assim quando mete a bola de 3. É um vídeo que eu gosto sempre de assistir antes dos jogos, dá uma inspiração, que é um vídeo do Carmelo Anthony, jogador da NBA, e uma música que tem, né? Uma música de rap americano. Então, eu fazia isso desde Dracena, que eu combinei com os moleques, daí aqui eu e o Matão brincava muito sobre isso. Ele fazia umas poses também, daí eu combinei de fazer isso aí. Mas é mais uma maneira de poder comemorar, né? Pois é, comemorar. Agora, o que é planejamento de vocês? Até porque vem filho aí e tudo mais, mas o que é planejamento de vocês? Pelo Sul vocês vão ficar, né? Então, pelas férias agora, entramos de férias agora e vou com a minha mulher para São Paulo visitar minha família agora dia 20. E depois é esperar. Esperar ver o que aparece, ver o que o Bira tem, o projeto deles, né, para esse ano que vem, para ver se a gente fica, se a gente procura outra coisa, mas o desejo, é claro, agora ainda mais, né, é ficar por aqui. A gente está torcendo para que o projeto dê certo e que a gente possa ajudar o time do Bira a colocar ele onde ele merece, que é a Liga Nacional. Pois é, e aí, Paulão? Então, eu não tô pensando em algumas coisas extra quadra, né? Acho que eu já tô numa idade que eu tenho que pensar esse pós-basquete. Quantos anos você tá? Eu tô com 29. Ah, tem um cara novo ainda, cara. Sim, novo pra você, né? Você acha que eu sou novo, mas pro basquete é uma coisa que você, sabe, chega uma hora que vai dando o seu tempo, né? Vai dando seu time de jogo. Então eu tô pensando em alguma coisa extra quadra e esperando o pessoal aqui também, sabe? Aí dá pra adiantar o que é isso, esta quadra aí? Então, tô tentando abrir uma empresa aqui de cosméticos para cabelo. não parece, mas eu não usei na minha cabeça esse cosmético, sabe? Mas ele funciona, né? Sim, muito bom, é ótimo, uma empresa de São Paulo, sabe? Tô trabalhando com 2 empresas, sabe? Uma de São Paulo e uma de Londrina. Então, tô pretendendo abrir uma representação aqui, sabe? Uma distribuição disso. Então, obviamente, tu daqui a pouco vai estar gerindo essa empresa, fazendo a gestão, mas não como garoto propaganda, né? Não, jamais. Isso acho que não vai pra frente, isso é o seu ficar, mas isso é uma coisa que dá pra levar junto com o basquete, por isso que eu tô empolgado com isso. Então tá, Paulão, valeu, cara, obrigado, valeu pelo esse título. Foi um prazer. Foi um título suado, batalhado, como a gente viu nas imagens, que a gente conseguiu ouvir de vocês, mas eu tenho certeza que foi muito merecido. Que bom que tem mais aí uma taça pra gente poder estar guardando com o Clube Atlético Birajá. Parabéns e muito obrigado pela participação que tá em jogo. Obrigado, eu que agradeço que tá aqui mais uma vez. E como eu falei, como o Felipe falou agora, que né, foi muito mais gostoso. É muito mais gostoso você ganhar sofrido do que você ganhar dado, né? Então foi muito bom esse título pra gente. Valeu, Paulo. Obrigado. Ventura, valeu, cara. Boa sorte aí com a nova etapa da vida, com o Nene. Tudo de bom. E meus parabéns por esse título. Tu sabe que, com certeza, as portas da TV Univates vão estar sempre abertas aí pra você. Tá, eu agradeço, Marcos, mais uma vez. É um prazer estar aqui. A gente que vem fazendo vários programas juntos, né? Já tô quase um sócio aí. É verdade. Quase patrocinando já o programa. Mas eu agradeço a carinho. Agora não vai dar. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. A gente tá junto de novo ano que vem. Tá certo, valeu, Ventura. Obrigado, Felipe Stefani. Aliás, meus parabéns, Felipe Stefani. Que é isso, cara? Gostou? Meus parabéns, Felipe Stefani. Um dos caras responsáveis por levar as imagens pra ti dessa final do estadual, como Fernando Schmitz e o Felipe Preto, mas principalmente pelas imagens da semifinal, com certeza vão repercutir muito ainda, porque providências vão ser tomadas contra aqueles vândalos, aqueles bárbaros que fizeram aquelas atrocidades contra a equipe do Bira, contra outros torcedores, e era ele, Felipe Stefani, que estava lá, o homem-lei. Valeu, Felipe Stefani, obrigado pela participação. Valeu. Amanhã tem reprise do Tá em Jogo às 11h30 da manhã, na quarta às 9h30 da noite. Segunda-feira que vem, último programa do ano. Valeu, obrigado, tchau. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.